Em nosso estudo de hoje está na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 8, alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Emmanuel vem comentar na lição 18 do livro Caminho, Verdade e Vida, Purificação Íntima. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Mais uma vez eu faço uma observação. Uma vez eu ouvi de um companheiro que não existe a possibilidade de um palestrante ele ficar imparcial nas suas posições. Normalmente ele vai falar daquilo que ele tem dificuldade, né? Aquilo que já é uma conquista para ele, normalmente ele tem até uma certa dificuldade de falar sobre isso, porque para ele já é um patrimônio comum. Agora, aquilo que ele ainda está buscando, né, naturalmente ele vai buscar mais elementos, vai procurar aprofundar mais. Em outras palavras, eu vou dar um exemplo aqui, no meu caso pessoal, a agressividade. Eu procuro estudar tudo sobre agressividade. Então, quando eu vou falar sobre agressividade, eu vou ter mais elementos teóricos para falar sobre uma coisa que eu venho estudando pelo fato de não ter adquirido ainda, né? Então, feita essa introdução, mais uma vez eu vejo o Emmanuel de maneira muito humilde, ele fala na primeira pessoa também. Ele fala na primeira pessoa do plural. Ele fala nós, vocês aí encarnados e nós aqui no plano espiritual também. Ele fala, em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Aí você fica pensando assim, será que o Emmanuel falou isso por acaso, só para se colocar no mesmo plano que a gente? E a gente está acostumado a receber essas informações até dos espíritos, a gente vai falar assim, absolutamente não. Eles têm dificuldades enormes também, a única dificuldade é que eles estão, a única diferença é que eles estão no plano espiritual e nós aqui encarnados. E eles dizem, aqueles que já conseguiram o progresso vão embora para outras esferas. E a gente que está aqui trabalhando junto a vocês é porque a gente ainda não conseguiu totalmente a nossa liberdade ainda no plano espiritual, não conseguiu acender totalmente a nossa luz. Tem gente que pode até discordar do que eu estou dizendo, né? Mas eles falam pra gente assim, né? A única diferença de vocês pra gente é que vocês ainda perdem tempo no mal, a gente não perde mais tempo no mal. Mas depois que vocês pararem também de perder tempo no mal, vocês vão perceber que ainda tem muita coisa para reparar do que a gente fez lá atrás. Então, vai chegar um momento que a gente vai parar totalmente de fazer o mal e vai ficar só reparando o que a gente fez lá atrás para poder conseguir o nosso passaporte para moradas mais bem-aventuradas. Mas ele fala que o trabalho de purificar não é tão simples assim quanto parece, que quando o homem se determina mesmo, eu quero me purificar, ele vai descobrir tantas dificuldades dentro dele. E tá aí a lição de hoje falando sobre a diferença da vida exterior para a vida interior. A vida exterior é aquela que todo mundo está observando, é o teu comportamento, é como você se veste, é como você fala, e as pessoas prejulgam baseadas na tua vida exterior. Porém, a vida íntima, que só a gente conhece, os espíritos conhecem, porque eles estão vendo, observando a gente o tempo todo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Jesus conhece muito bem, nosso anjo da guarda conhece muito bem a nossa vida íntima.
é o mundo interior que é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. E a gente está sempre batendo nessa tecla de que quando você encontra a doutrina espírita falando assim, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. O que ele está querendo dizer para a gente? O espírita de verdade não é aquele que crê, que estuda, não, é aquele que faz o esforço para domar suas más inclinações e por sua transformação que vai acontecendo pouco a pouco. Então, quando falou em esforço, já me animou, porque pelo menos não está exigindo que eu seja perfeito totalmente. Até o Emmanuel está dizendo aqui para a gente que é difícil chegar a esse ponto de perfeição, não é uma coisa que se conquista de uma hora para outra. Mas quando ele fala de domar, a gente tem que tomar muito cuidado, ao invés de julgar o exterior das pessoas, procurar observar o interior. Porque uma pessoa, por exemplo, que é muito agressiva e tem acesso a uma informação como essa, o que é que ele faz? No primeiro momento ele quer controlar a agressividade dele. Então, de repente, ele não agride mais fisicamente, mas fala uns palavrões. E quem está de um lado fala, meu Deus, que coisa feia. Não, a gente não vai entrar aqui no mérito, né? A gente não vai deixar de fazer a observação de que o palavrão ainda é uma agressão. É uma agressão verbal. Tanto é uma agressão que alguém fala um palavrão perto da gente, e mesmo que não tenha nada a ver com a gente fica penalizado, é uma agressão. Mas, se a pessoa antes agredia fisicamente, agora consegue se controlar e só agrediu verbalmente, foi um progresso. Ele fez um esforço para renovar as suas mais, para controlar, domar as suas mais inclinações. E de esforço em esforço, de esforço em esforço, esse esforço continuado vai trazendo a disciplina que vai modificando o nosso caráter, vai moldando agora, daqui para frente, como vai ser a nossa personalidade. Então, ele bota aqui, ó, é muito fácil para o homem confessar a aceitação de verdades religiosas. Ah, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, eu confio nos espíritos. Ou então operar sua adesão verbal a ideologias edificantes. Oh, todos os dias eu estudo Emmanuel, eu estudo Kardec, eu estudo Cristo, eu estudo... Agora, outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. 3 coisas para a gente anotar aqui no fundo do nosso coração. Autodisciplina, está dizendo respeito a mim mesmo. Compreensão fraternal está dizendo respeito ao próximo. E espírito de sacrifício. Todo que vale a pena nesse mundo tem uma dosezinha de sacrifício. Como a gente vem falando ao longo dos estudos, né? Parece paradoxal, mas disciplina liberta. Porque o homem indisciplinado está preso às teias do materialismo, dos impulsos mais inferiores, desses vícios instintivos que a gente ainda traz. Agora, quando a gente começa a desenvolver essa disciplina, a gente entra no espírito de sacrifício, de renúncia. É difícil, é difícil. Mas você vê que ele conclui que para a gente, né, o apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto, aconselhava aos discípulos que limpassem as mãos, isso é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que efetuasse, enfim, são lições que ficam para a gente o tempo todo, né? Será que a gente está tendo essa preocupação de a cada dia, vamos renovar meus pensamentos, vamos procurar exercitar o perdão, vamos procurar reconhecer os erros que eu ainda tenho, vamos procurar trabalhar um pouquinho mais arduamente para domar essas más inclinações nossas, vamos dar um pouquinho de dedicação. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é muito profunda e fala assim, o que falta na maioria de nós é vontade. A gente sabe que é errado, mas ouve aquilo e continua praticando tudo da mesma maneira. O que falta na gente é vontade. E ele fala para a gente, né, o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo. Não é uma coisa fácil, a gente desanima, a gente fica triste, a gente fica, meu Deus, como é que eu consigo ainda fazer uma coisa dessa? Né? Ele fala assim, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente a custas de palavras brilhantes. Por isso que se fala que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. É muito melhor, às vezes, a gente ficar calado e continuar procurando o nosso trabalho de renovação, mesmo que de vez em quando a gente receba uma catucada para mostrar o que a gente ainda é, o que a gente ainda não conquistou ainda de progresso, mas pelo menos a gente vai calado e vai procurando renovar, porque não é trabalho fácil, mas é o trabalho que vale a pena, é a conquista
do autocontrole é o conhecimento do Espírito que somos todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.